É evidente que eu sei que os militantes da esquerda quiseram e querem aproveitar a fala, descontextualizar, sem se importar se é verdade ou não, para tentar colocar um selo de anti-mulher na campanha do Flávio. Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Então eu recomendo que o jornalista médio da Folha, a senadora média trambiqueira, o guerrilheiro cubano, o pessoal dos veículos de mídia, a colunista de opinião, analista política do Estadão, todo esse programa, pessoal que está assistindo o programa, eu recomendo que vocês desconectem agora. Eu recomendo que desconectem não porque eu não quero que vocês vejam o que eu vou falar aqui, porque me causa algum constrangimento, não. Mas é porque as coisas que a gente vai falar aqui exigem um nível de escolaridade, pelo menos ali do ensino médio. Então, eu acho que vocês correm um sério risco de sofrerem um AVC se continuarem aqui. Então, pelo bem da saúde de vocês, eu recomendo que vocês desconectem. Eu também tenho um disclaimer evidente para os do outro lado. Esse não vai ser um desses vídeos da direita que existe realmente machista. Existe uma direita machista. Existe uma direita que trata mulher como um ser inferior, que devia deixar a política para os homens. Então, se você é um desses, eu vou dizer para vocês que você também vai se decepcionar com o programa de hoje. Ou seja, é possível que a gente consiga desapontar hoje os imbecis de ambos os lados da discussão política. E tudo bem, porque é para isso que eu tô aqui. E eu digo isso porque se você assistiu ao Paulo Figueiredo Show da última quinta-feira, você se lembra da longa explanação que eu dei sobre o problema do feminismo como ideologia e do mal que ele causava à nossa sociedade. Eu disse, inclusive, que essa ideologia contaminava negativamente o voto das mulheres, que, estatisticamente, votam muito mal. Para eu não correr o risco de ser injusto comigo mesmo, deixa eu colocar o trecho do meu programa aqui para você. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também, na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser, principalmente os feministas que têm mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. Aqui há uma bênção em nós sermos precisos com as nossas palavras, porque eu fiz uma longa explanação, obviamente foi descontextualizada, tá tudo certo, isso é parte do jogo, e disse que as mulheres estatisticamente votam muito mal. E claro, quando eu digo que votam mal, é porque votam na esquerda. Não é segredo para ninguém, não deixo ninguém chocado quando eu digo que eu acho a esquerda uma fonte de mal. Uma fonte de mal e do mal, especialmente para as próprias mulheres. E algo que deveria ser, se quer ser controverso, como eu vou explicar daqui a pouco, e que aqui nos Estados Unidos é ponto pacífico e objeto de discussões acadêmicas constantes, a gente vai ver, aliás, é um objeto de discussão no mundo inteiro civilizado, é o tal do Gender Gap Vote. O gap, ou seja, o abismo entre o voto feminino e o voto masculino. O mundo civilizado inteiro trata isso com normalidade. Essa discussão é uma discussão normal. Mas o Brasil não é um mundo civilizado, não faz parte do mundo civilizado. E é aí que nós temos o encontro de duas forças cósmicas, né, que causam uma espécie de buraco negro intelectual no nosso país, que é o encontro da estupidez suprema com a vagabundagem ideológica. E só isso explica esse nível de cobertura dos jornais brasileiros. Só alguns exemplos, porque todos publicaram. Paulo Figueiredo diz que mulheres votam mal e critica Michele Bolsonaro, de CNN. O Globo. Paulo Figueiredo diz que mulher vota muito mal e ataca Michele por vídeo contra Flávio. Folha de São Paulo. Mulher vota muito mal, diz bolsonarista Paulo Figueiredo ao atacar Michele e chamá-la de feminista. Poder 360. Paulo Figueiredo diz que mulheres votam mal e critica Michele.
Infomoney, aliado de Flávio, Paulo Figueiredo critica Michele e diz que mulheres votam mal. Metrópolis, Paulo Figueiredo volta a criticar Michele e diz que mulher vota mal. Reparem o choque da imprensa com a afirmação que eu vou provar aqui no programa de hoje, que é absolutamente inequívoca. E eu não sei propriamente separar o que é ignorância e o que é burrice e o que é má fé. É evidente que eu sei que os militantes da esquerda quiseram e querem aproveitar a fala, descontextualizar, sem se importar se é verdade ou não, para tentar colocar um selo de anti-mulher na campanha do Flávio. E a gente vai endereçar também esse ponto. Aliás, antes da gente tratar da imprensa, o negócio foi tão grande e bizarro que até o Zé Dirceu resolveu comentar no X, escrevendo um textão falando mal de mim. O Zé Dirceu. Ora, eu acho que um dos meus trabalhos é falar coisas que deixem o José Dirceu muito aborrecido. E a imprensa também. Um dos exemplos claros vem da militante do ex-jornal Estadão. Ela escreveu o seguinte: Flávio Bolsonaro cala frente a ataque de conselheiro a voto feminino e ato com mulheres vira teatro. E aqui vale uma rápida resposta a Rosiane Kennedy, que eu prefiro chamar de Rosiane Stalin, porque eu não quero sujar o nome dessa grande família norte-americana com um passado bastante interessante. Então, Rosiane Stalin, eu quero dizer o seguinte a você. Conselheiro do Flávio é a puta que te pariu. Isso é um truque rasteiro que você está aplicando e eu conheço. Vocês usavam com o Olavo de Carvalho e o chamavam de guru do Bolsonaro. Qualquer uma das verdades que o Olavo falava era deturpada, descontextualizada e instrumentalizada pela imprensa militante. Ora, eu estava acostumado, eu convivi isso com a Thaís Oyama dentro da televisão. Então, eu vou repetir. Conselheiro do Flávio é a puta que a pariu. Eu falo por mim e o Flávio fala por ele. Há muitas convergências e há muitas divergências. Eu tenho divergências com o Flávio. Uma delas ficou escancarada para vocês aqui mesmo no programa, quando eu critiquei as posições do candidato a respeito dos temas de feminicídio e até o tal do projeto da misoginia. Vocês lembram? Que teve apoio do Flávio, equivocadamente, e nós alertamos, era uma estupidez que seria instrumentalizada pela esquerda para prender dissidentes políticos. E nesse ponto, eu lamento dizer que nós também tínhamos razão. Nós aqui do Paulo Figueiredo Show. E eu digo isso porque a esquerda sequer esconde esse objetivo. Vejam, por exemplo, a futura ex-senadora Soraya Trumbique, como reagiu ao meu post. Este traidor da pátria, foragido da justiça brasileira, covarde, parvo, nécio, limítrofe, lerdo, acéfalo, não amado, medroso, inseguro, complexado por não conseguir ser ninguém além de um neto de um ditador, resolve lá dos Estados Unidos defecar pela boca. Independentemente de quem seja a mulher atacada, se mexeu com uma, mexeu com todas. Esse tipo de conduta não pode ser mais individualizada, pois a ação criminal tornou-se pública e incondicionada a representação da vítima. A violência política de gênero ultrapassa a figura da ofendida e ataca todos nós, e é por isso que eu acabo de oficiar a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal para que inicie a ação penal o quanto antes e que presta atenção nessa parte, e que o proíba de se comunicar publicamente via redes sociais e outros meios de comunicação. O Brasil não é os Estados Unidos, seu covarde. Certamente não, Soraya Trumbique. Certamente não, falta muito, mas um dia a gente chega lá. Aqui nós exigimos soberania, aqui não é terra sem lei, seu Zé Ninguém, com letra minúscula mesmo. Todos os xingamentos do mundo, eu convidaria até a Soraya Trumbique para fazer um debate, mas ela é muito limitada. Ela partiu para todos esses xingamentos do mundo, aliás, xingamentos que não são ataque, esses são apenas xingamentos, afinal o amor venceu, seguidos de um discurso demagogo, e o mais importante é o que a esquerda sempre faz. Qual foi a consequência desses xingamentos todos? Um pedido de censura, que eu fique proibido de usar as redes sociais, e é por isso que você tem que baixar o Proton VPN que está aqui na descrição. Lawfare, né, que é a perseguição
criminal dos seus opositores políticos. Pelo quê? Pelo fato de eu falar uma verdade incontrovérsia do ponto de vista estatístico, mas inconveniente porque expõe exatamente a situação da esquerda. Esses casos são os casos onde a má-fé é evidente. A Soraya Trambik e a Rosiane Stalin não são exatamente as faquinhas mais afiadas da gaveta. Mas nesse caso, elas nem fazem questão de serem. Porque o objetivo aqui é político e ideológico de dois braços diferentes, mesmo uma jornalista de um panfleto marxista e uma política em decadência marxista. Não tem nada de novo aqui. Mas há uma parcela genuína da população, mesmo das pessoas de direita, que ficaram realmente chocados ou incomodados com a discussão por nunca terem ouvido falar sobre esse assunto. E é por isso que é tão fundamental que a gente fale sobre ele. Sorayas e Rosianes passarão, mas essa ideologia nefasta e a destruição social que ela está causando vão continuar por aí. E é impossível combater aquilo que se desconhece. É impossível combater o que se desconhece. E se nós não falarmos se nós não tratarmos sobre esses assuntos, nós não vamos chegar a nenhum lugar como civilização. Novamente, e aqui, né, eu estou identificando aqui e sentindo saudade do professor Olavo de Carvalho, e eu lembro que ele chamava de argumentum ad ignorantiam, né, justamente o que se passa no Brasil. É uma coisa que realmente, até hoje eu só vi no Brasil, que são as pessoas que usam a própria ignorância como se fosse um argumento triunfante. A pessoa fala assim, eu nunca ouvi falar de um determinado autor, nunca ouvi falar de um fato, nunca ouvi falar. Então, para ele, esse é um argumento fatal de que aquilo não existe. A própria ignorância, a pessoa transforma o desconhecimento em fonte de autoridade. E o que eu quero dizer com desconhecimento? Bom, em primeiro lugar, desconhecimento de noções básicas, elementares, eu volto a dizer aqui, de ensino médio sobre estatística. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.